Olá! Culto do Evangelho no lar. Funciona ou não funciona? O que é que tu achas sobre isso? Antes da gente continuar, compartilha este vídeo, dá o teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, para que a gente possa atingir mais pessoas com essa informação que pode fazer a diferença em algum momento na vida de alguém. Tá bem? Vamos lá então. Quando a gente fala culto no Evangelho no lar, funciona ou não funciona, é uma coisa um pouco estranha, porque o culto do Evangelho no lar ele não é uma técnica energética que a gente sai aplicando por aí. Quando a gente fala em Evangelho no lar, a gente está falando em espiritualidade, nós estamos falando em interagir com os espíritos dentro da nossa casa, né? Com os espíritos superiores. E aí, é lógico que as pessoas fazem isso com um objetivo, e é o objetivo de proteção. O Evangelho no Lar, ele é extremamente eficiente, porque ele atrai a presença dos benfeitores espirituais, ele atrai a presença dos nossos amigos espirituais, para que eles protejam o nosso lar, para que eles serenem as emoções das pessoas que habitam nesse lar, para que eles afastem as energias negativas de seres que são desencarnados, que não fazem mais parte deste mundo e que porventura estejam dentro da nossa casa. Porque eu costumo dizer, gente, que se numa casa moram 5 pessoas, na verdade não moram 5, moram pelo menos uns 35. Porque cada um, né, vai trazendo as suas companhias da rua. E aí já pensou, né, todo mundo se encontrando dentro do mesmo espaço? Não é fácil conviver, né? Uns atiçando a pensamento, sentimento, atiçando as vontades contra os outros, né? É complicado, né? Existem espíritos que não se dão bem e que permanecem no mesmo ambiente, da mesma forma que encarnados também. Então, a nossa casa, na verdade, ela não pode ficar com a porta aberta para tudo que é companhia que não é desejado. A gente só deixa entrar na nossa casa quem é convidado. E como é que a gente convida então esses espíritos para vir? Com a nossa vibração, nossos sentimentos, nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas atitudes vão atraindo esses irmãos e aumentando cada vez mais, né, a nossa companhia. E às vezes a gente precisa ficar sozinho, né? Não vamos esquecer disso. O culto do Evangelho no lar, ele é uma ferramenta poderosíssima, sim, porque ele vai finalmente assim, ó, fazer com que a tua casa ela seja beneficiada pela presença desses benfeitores. Mas não adianta simplesmente a gente abrir o Evangelho. Quando eu falo Evangelho, eu estou me referindo, em princípio, ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho no Lar é uma recomendação da doutrina espírita, né? Então, eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo. Rosane, eu não tenho a Bíblia, tenho o Novo Testamento, pode ser? Pode ser. Talvez seja mais difícil para tu interpretar isso, né? E comentar isso, porque a Bíblia e o Novo Testamento são em cima de parábolas, né? E às vezes é meio complicado para as pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado. Mas pode ser, sim. O que acontece? Vamos pensar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não adianta abrir esse livro ao acaso, qualquer hora, qualquer dia. Não adianta, gente. Eu vou deitar e eu leio o Evangelho. Ótimo, perfeito, mas isso não é Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar, anota aí como é que deve ser feito para que efetivamente as coisas funcionem, né? Como é que vai ser? Você precisa escolher um dia da semana e sempre naquele dia você vai abrir o Evangelho. Você vai escolher também um horário para fazer o seu Evangelho no lar. E tem que ser sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário.
Quanto tempo? Gente, assim, há uns 15 minutos no máximo, não é necessário mais do que isso. Quer fazer mais tempo, 20 minutos, meia hora? Tranquilo, mas não tem essa necessidade, né? O importante é que seja feito com amor e com responsabilidade. Por que que eu preciso de um dia certo, de um horário certo? Porque é a mesma coisa que a gente marcar um compromisso aqui, né, no nosso plano. Eu marco um compromisso com alguém, eu vou marcar o dia e vou marcar o horário. Com os espíritos é a mesma coisa, não é porque eles estão desencarnados num outro plano que tem acesso aos nossos pensamentos e sentimentos que eles estão à nossa disposição a hora que a gente quiser. Ah, resolvi agora abrir o evangelho e vou fazer. Não, não funciona assim. Os espíritos têm mais o que fazer, eles estão ajudando, estão auxiliando em outras tarefas. Mas quando nós nos comprometemos que naquele dia, naquele horário, nós estaremos abrindo o evangelho para neutralizar as energias enfermiças da nossa casa, do nosso ambiente, para elevar o nosso padrão vibratório, certamente os nossos amigos espirituais ligados a nós, eles estarão ali, sim, né? Naqueles 15 minutos, gente. Então, assim, ó, o mesmo dia, o mesmo horário. Como fazer? Coloca na mesa da tua casa, né? Coloca uma jarra com água. Eu gosto de jarra porque depois tu vai aproveitar isso aí para tomar essa água por mais tempo. Coloca uma jarra com água, né? Cria um clima agradável. Se tu quiser colocar uma musiquinha de fundo, tu pode colocar. Quiser acender um incenso, pode acender, não tem problema, tá? Vai sentar na mesa, vai fazer uma ligeira prece de abertura, né, em voz alta, pedindo a orientação na abertura do Evangelho. E aí tu vais abrir o Evangelho ao acaso, né? Vai deixar as tuas mãos conduzirem para onde vai abrir este Evangelho. Abrindo este Evangelho, se não caiu no início de um capítulo, tu volta e vai para o início daquele capítulo para que tenha coerência aquilo que tu vais ler. Tu vais ler um trechinho, não precisa ler o capítulo inteiro, mas tu vais ler em voz alta. Por quê? Mesmo que tu estejas fazendo o evangelho sozinha, né, na tua casa, existe ali os amigos espirituais e existe também os espíritos que precisam ser atendidos, que porventura estejam ligados a ti. Então, de uma certa forma, quando tu fala em voz alta, tu estás doutrinando esses espíritos para que eles sigam o seu caminho, estás auxiliando eles a seguirem o seu caminho. Então, vais abrir ao acaso, vais ler um trechinho do Evangelho em voz alta, né? Depois, se tu puderes, tu vai explicar, vai conversar um pouco sobre isso. Mesmo que tu esteja sozinha, não tem problema. Conversa um pouco sobre isso, fala o que tu entendeu em algumas palavras, como se tu estivesse falando com alguém, né? E se tu tiveres mais alguém para fazer o evangelho contigo, perfeito, né? Quiser toda a família fazer, perfeito. Mas às vezes a gente não tem e é só a gente mesmo, e é assim que tem que ser. E aí vai falar em voz alta, né? Depois que falaste um pouquinho em voz alta, explicasse um pouquinho aquilo que tu leste, tu vais fazer uma prece de encerramento, agradecendo aos amigos espirituais que ali estiveram, né? Pedindo que possam orientar, que possam acompanhar, que possam acalentar os corações de todos os aflitos, sejam encarnados ou desencarnados, ou seja, vais fazer a tua oração de acordo com o teu coração. Terminado isso, vais tomar um copinho daquela água, né, que vai ser aquela água fluidificada pelos espíritos que ali estiveram, né, pelos amigos espirituais. Vais colocar essa água na geladeira e procura tomar num prazo máximo de 48 horas, né? Que é o tempo que conserva essa energia na água, tá bem? Pode dar para a família beber, não tem problema nenhum. É maravilhoso esse remédio, gente. E assim, todas as semanas, naquele dia, naquele horário, a espiritualidade superior vai estar na tua casa, abençoando, curando, limpando e restaurando o teu lar e a tua vida. Então essa é a dica do Evangelho no Lar, tá bem? Vamos fazer certinho, gente, para funcionar. Funciona. Sempre vai funcionar, porque a espiritualidade corrige aquilo que a gente não consegue. Mas para que a gente possa alcançar uma vibração maior, né? E auxiliar os espíritos no seu trabalho. Grande abraço, um grande beijo no teu coração.
Obrigada por estar aqui. Mais uma vez eu lendo, curte, compartilha, te inscreve no canal. Muito obrigada. Namastê.